Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim. Vamos continuar uma introdução básica a um curso em milagres. Estamos no capítulo 4, mentalidade certa, na parte de raiva e perdão. E eu fiz uma pergunta hoje, se você achava que a sua raiva ainda é justificada. Seja ela pelo que for, seja ela porque você quer uma arma, ou seja ela porque você é contra quem quer uma arma. É que isso hoje foi uma discussão que eu achei interessante. Então não importa que lado você esteja, ela é justificada. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, eu pessoalmente acho difícil acreditar que naquele ponto, na vida de Jesus, qualquer coisa desse mundo pudesse roubar-lhe a paz. Fazer com que ele esquecesse seu pai ou ver qualquer um no mundo como se não fosse seu irmão ou irmã. Assim sendo, o que eu acho que Jesus estava fazendo no templo não era ficar com raiva, como nós ficaríamos com raiva, mas apenas mostrando algo com muita força e ensinando uma lição de modo que as pessoas captassem o que ele queria dizer. Há muitos exemplos nos evangelhos que fica muito claro que Jesus ensinava de um certo modo quando ensinava multidões e de outro quando ensinava seus apóstolos, com os quais tinha maior intimidade, João, Tiago ou Pedro. Há níveis de ensinamento, como qualquer professor sabe. O templo era um lugar público, onde ele estava tentando captar a atenção das pessoas para lhes passar o que tinha a dizer. Portanto, ele não estava pessoalmente com raiva das pessoas que estava expulsando. Há ainda uma terceira forma de explicar tudo isso, que pretende dizer que Jesus teve um ataque egótico. Ele simplesmente chegou no limite, perdeu a paciência, ficou com raiva, gritou e urrou. Eu, pessoalmente, não posso acreditar que isso tenha sido assim no fim da sua vida. Mas se vocês ainda quiserem dizer que foi isso que ele fez, a questão ainda seria perguntar por que vocês escolhem identificar-se com o seu ego e não com o Cristo nele, e com todas as outras coisas que ele ensinou, disse e exemplificou. Assim, as três explicações são: 1. Não aconteceu assim absolutamente. 2. Ele estava apenas tentando ensinar em um nível diferente e não estava com raiva. Ou 3. Ele simplesmente teve um ataque egótico e porque quereriam vocês se identificar com isso quando há outras formas melhores de lidar com esse problema. Pergunta: por que a raiva é tão usada em psicoterapia como algo terapêutico? Dizem que é preciso atravessá-la e coisas desse tipo? Resposta: a maioria dos psicoterapeutas são parte do ego. É lastimável que a psicologia nos últimos 20 ou 30 anos tenha descoberto a raiva e feito dela um ídolo. Vou falar um pouco sobre a raiva, que é um dos grandes problemas no mundo. O panfleto Psicoterapia fala do problema da psicoterapia como um problema da raiva realmente. Tá, é aqui, Psicoterapia, Purpose, Process and Practice. A razão disso é que a raiva é a defesa proeminente da culpa. A raiva nos mantém presos fora de nós mesmos. É interessante pensar na raiva nos termos da sua história ao longo desse século, especialmente como os psicólogos a têm visto. Isso provê o pano de fundo para compreendermos como as pessoas a veem agora. Nos primeiros 50 anos deste século, ou mais ou menos, a psicologia foi dominada por Freud e pela psicanálise. É muito comum, quando lemos Freud ou vemos a influência que ele teve, nos lembrarmos que ele fez todo o seu trabalho em uma atmosfera bastante vitoriana. Viena, na passagem do século, era muito influenciada pelos valores vitorianos, e Freud era realmente apenas um filho do seu tempo. Isso quer dizer que seu ponto de vista não podia deixar de ser influenciado por preconceitos. Ele temia sentimentos e, consequentemente, a sua expressão. A coisa interessante é que toda a sua teoria pretende libertar-nos da repressão. Ainda assim, a atitude que ele tinha pessoalmente e manifestava nas suas teorias é que não deveríamos expressar sentimentos. Podemos analisá-los, sublimá-los ou deslocá-los, mas não devemos expressá-los. Aqui, nós vamos nos concentrar no sentimento da raiva. O sentimento dominante na psicologia e na psicoterapia era que,
Se ensinava as pessoas a analisar os seus sentimentos, a sublimá-los ou a deslocá-los para outras coisas. Contudo, não se devia expressá-los. Certamente, esse também era um valor predominante no cristianismo. Um cristão verdadeiro dá outra face, o que quer dizer que vão nos bater na cara 2 vezes. Pois foi assim que o ensinamento foi passado e compreendido. Incidentalmente, não foi isso que Jesus queria dizer, que fôssemos vítimas que sofrem em seu nome. Tudo isso foi reforçado pela ideia de que a raiva era algo que devia ser temido. Era considerada uma coisa ruim que devia ser empurrada para baixo do tapete e reprimida. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma revolução na psicologia. De repente, as pessoas descobriram que tinham sentimentos. O que veio à tona foi todo o movimento de grupos da Gestalt. Trabalhos de grupo de sensitividade, grupos de treinamento de sensitividade, grupos de confronto, grupos de maratonas, etc. Portanto, as pessoas ficaram muito eficientes em atravessar as defesas contra a raiva, experimentando todos os seus sentimentos e emoções, especialmente a raiva. O pêndulo oscilou de um extremo para outro. Ao invés das pessoas serem ensinadas a reprimir a raiva e analisá-la, o critério para a saúde mental passou a ser botar os sentimentos para fora, e as pessoas passaram a ser muito boas na expressão de seus sentimentos. Assim, 2 alternativas básicas foram estabelecidas, uma para reprimir a raiva e a outra para expressá-la. Se reprimimos a nossa raiva continuamente, vamos ter úlceras e problemas gastrointestinais. Por outro lado, se expressamos sempre a nossa raiva, estaremos fazendo exatamente o que lhes disse antes. Estaremos apenas reforçando a própria culpa que está abaixo da raiva. Assim, isso parece ser um problema sem saída. A chave para a compreensão do problema é ver a premissa subjacente a essas 2 alternativas, e isso é interessante, pois acontece que é a mesma premissa. As soluções parecem ser inteiramente diferentes. Uma é repressão e a outra expressão. Contudo, a premissa é a mesma. São realmente cara e coroa da mesma moeda. A premissa é que a raiva é uma emoção básica do ser humano inerente à espécie humana. Portanto, quando se discute a raiva, ela é descrita quase como se tivesse uma massa de energia que pudesse ser medida. Há algo que é inerente a nós e faz com que sejamos humanos, isso inclui a raiva, e não podemos deixar de fazer alguma coisa com ela. Se a empurramos para baixo e a mantemos no interior, ela tem uma erupção dentro de nós e ficamos com úlceras. Alternativamente, podemos tirar essa massa de energia de dentro de nós, colocando-a fora do nosso sistema, e como a gente se sente bem em jogar essa terrível carga para fora, a razão real que faz com que essa expressão da raiva faça a gente se sentir tão bem não tem nada a ver com a expressão da raiva. Ao invés disso, o que parece ocorrer é que pela primeira vez acreditamos que finalmente ficamos livres dessa carga de culpa. A emoção humana básica, portanto, não é a raiva, é a culpa. Esse é o engano que está na base de todo o enfoque que o mundo adota ao considerar a raiva. Um Curso em Milagres tem um subtítulo muito bonito chamado As 2 Emoções, no que ele diz que temos apenas 2 emoções. Uma nos foi dada e a outra nós fizemos. A que nos foi dada é o amor. Isso foi dado por Deus. E a que nós fizemos como um substituto para o amor é o medo. Repetindo, sempre podemos substituir medo por culpa. A emoção humana básica, que é a emoção básica do ego, é medo ou culpa, não é raiva. A raiva é uma projeção da culpa e nunca é o problema. O problema real é sempre a culpa subjacente. A razão pela qual nos sentimos tão bem quando descarregamos a nossa raiva em cima de alguém é que naquele instante acreditamos que finalmente ficamos livres da nossa culpa. O problema vem na manhã seguinte, ou várias manhãs depois, quando acordamos e nos sentimos péssimos. Aí experimentamos a ressaca psicológica conhecida como depressão. Não sabemos de onde vem a depressão. Nós culpamos todo tipo de coisa. Não nos damos conta de que a razão real da nossa depressão é nos sentirmos culpados pelo que fizemos com essa outra pessoa. Sempre que ficamos com raiva ou atacamos, nos sentimos culpados mais tarde. As pessoas falam de depressão como raiva não expressada. Em um certo nível, isso é verdade.
Mas embaixo da raiva está a culpa. O significado real da depressão é a culpa ou o ódio a si mesmo. Agora que disse a vocês todas essas coisas terríveis sobre a raiva, deixe-me dizer que há uma circunstância na qual uma expressão de raiva pode ser positiva, e a pergunta era essa. Isso envolve considerarmos a raiva de um ponto de vista terapêutico? Se nos foi ensinado ao longo de toda a vida que a raiva é algo ruim, como provavelmente é verdade para todas as pessoas nessa sala, então, o que nos foi realmente ensinado é que a raiva é algo amedrontador. Acreditamos que, se expressarmos raiva, algo terrível vai acontecer com a outra pessoa ou, ainda pior, algo terrível vai acontecer conosco. Pode ser, portanto, muito útil terapeuticamente como parte do processo de nos livrarmos inteiramente da raiva e da culpa. Passarmos um período no qual expressamos raiva e temos a experiência de que não é nada demais. Podemos ficar com raiva das pessoas e elas não vão cair mortas aos nossos pés. Podemos ficar com raiva de alguém e Deus não vai aniquilar por causa do que fizemos. Com efeito, nada de terrível vai acontecer absolutamente. Não é nada demais. Nesse ponto, podemos olhar para a raiva mais objetivamente e reconhecer que o problema não é a raiva de jeito nenhum. O problema real é a raiva que estamos dirigindo a nós mesmos pela nossa culpa. O perigo é não vermos isso como um estágio temporário. Graças aos ensinamentos recentes de psicologia, veremos isso como um fim. O que acontece então é que a raiva é adorada como um ídolo, porque a gente se sente tão bem jogando a carga para fora e ficando com raiva de outra pessoa. A psicologia nunca visa nos ensinar, porque a psicologia é realmente um sistema muito secular, que o problema real é a culpa e que a culpa é uma defesa contra Deus. O que acontece então é que a expressão da raiva passa a ser a meta e nos sentimos tão bem que nós queremos abandonar isso. Todavia, a nossa meta realmente deveria ser entrar em contato com a culpa subjacente e lidar com ela. Precisamos expressar a nossa raiva apenas como uma fase para nos ajudar a ir além dela inteiramente. Portanto, se passamos por um período no qual sentimos necessidade de ficar com raiva, deveríamos vê-lo como um estágio temporário, tentando ver a raiva como algo que não é grande coisa. Então, podemos lidar com o problema real, que é a culpa. Quando lidarmos de fato com a culpa e pudermos abandoná-la, nunca mais precisaremos ficar com raiva outra vez. Pergunta: uma coisa que eu entendi ouvindo o Sr. Krishnamurti é a sugestão dada por ele de que há possibilidade de mudança ser imediata. E a resposta é: um curso em milagres diz a mesma coisa. Diz que essa coisa toda poderia acabar em um instante, mas há também outros lugares onde ele diz que isso levará um longo tempo, e que você tem que ser paciente. Bem no início do texto há uma frase que eu tenho certeza deve ter aborrecido muitas pessoas. Fala do juízo final, que é realmente o desfazer coletivo do ego ou a realização completa da expiação. Diz que assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. Contudo, também diz, logo depois disso, que o tempo pode ser consideravelmente encurtado por milagres, mas não é provável que ocorra de um dia para o outro. Se você apenas pensar em como o nosso mundo é constituído, verá que a base de tudo é uma tremenda quantidade de medo, e que ele motiva cada aspecto do mundo, cada instituição, cada sistema de pensamento dentro desse mundo é motivado pelo medo e pela culpa. Você simplesmente não pode mudar isso nesse momento. Eu penso que o plano da expiação e a parte que o curso desempenha nele é mudar as mentes dos indivíduos com muita mais rapidez do que seria possível de outra forma. A aceleração celestial é isso, mas ainda está acontecendo dentro de uma estrutura composta por um considerável período de tempo. E a gente termina a parte de raiva e perdão. E foi lindo, não foi? Eu acho que se a gente entender isso, se a gente entender que a nossa raiva não é justificada, se a gente entender que o outro somos nós, se a gente entender que a base de tudo, de todo medo, de tudo é o medo, né? A culpa, é mais fácil perdoar a gente. É muito mais fácil. E é isso aí.